Mais uma vez, é uma alegria vir aqui falar para vocês, né? E fui encarregado hoje de falar sobre esse tema tão comum a todos nós, que é a questão da ansiedade, né? Bom, eu vou tecer alguns comentários aqui. Obviamente, nós não vamos encerrar toda essa temática da ansiedade. Precisaríamos aqui de algumas horas, alguns seminários, alguma coisa do tipo, para falar de tudo isso. Mas simplesmente dizer que no panorama hoje da sociedade, né, nós temos situações de muita ansiedade de forma geral. O noticiário está sempre repleto de notícias não muito agradáveis, notícias ruins. Nós vemos violência urbana, doméstica, roubos, mortes, assassinatos, doença em geral, inflação, desemprego, guerra. Recentemente nós tivemos a pandemia, e esses quadros, obviamente, eles nos levam a um patamar de ansiedade muito grande. A pandemia mostrou aí no passado um clima de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão. Isso porque nós não sabemos muito bem como lidar com a ansiedade, nós não sabemos muito bem de onde a ansiedade vem e como que nós devemos lidar com a ansiedade. Então, no panorama da medicina, nós vamos encontrar um tipo de visão. No campo da psicologia, outro tipo de visão. E no campo da doutrina espírita, nós também temos uma visão acerca da ansiedade, que é a abordagem que eu vou tentar fazer aqui para vocês hoje. Será que nós conseguimos lidar com a ansiedade somente com medicamentos, com ansiolíticos? Será que de fato isso resolve o nosso problema ou apenas mascaram os sintomas? Onde é que está de fato a cura real para essa problemática da ansiedade? Então, nesse contexto, vamos falar um pouquinho sobre essa temática da ansiedade do ponto de vista espírita e de outros que eu considero importantes. Bom, o que podemos dizer sobre a ansiedade, né? A ansiedade, eu acho que todos vocês já sentiram em algum nível ou outro, mas a ansiedade, de certa forma, ela é um estado de agitação interior, é um estado de preocupação que pode ser passageiro ou até mesmo constante, mas que de alguma forma nos leva para um estado de angústia. Então, a Joana de Ângeles, em diversos livros, de toda a sua obra literária, vai nos dizer que a ansiedade ela é uma doença do espírito. Porque a Joana de Ângeles sempre nos diz, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Pronto, agora a minha mediunidade visual foi ativada. Estou conseguindo, estou conseguindo enxergá-los, né? Então, veja, a Joana de Ângeles vai nos falar isso. A ansiedade é uma doença do espírito, tá? E aqui eu vou procurar definir a ansiedade em termos de doença realmente, né? E a ansiedade em termos de algo que se encontra no nosso dia a dia que não é considerada patológica, né? Bom, o fato é que a ansiedade, ela é porta de entrada para diversas doenças. Nós podemos ter o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa tem episódios de ansiedade frequentes, e esses episódios eles podem ser diários, semanais, mensais. E nós temos a síndrome do pânico, e quem já teve ou conhece alguém que teve, sabe como é terrível, né? Um estado de ansiedade assim constante, a pessoa tem crises, né? Sente como se de fato ela fosse morrer. Nós temos a depressão também, né? A depressão, ela pode vir a ocorrer em função da ansiedade. Aliás, é muito comum que pessoas depressivas tenham episódios de ansiedade também, e diversas doenças psicossomáticas. Por exemplo, ou sintomas psicossomáticos, não necessariamente doenças, né? Mas a ansiedade provoca alguns sintomas. Por exemplo, dor, e queimação no estômago, pode causar gastrite, pode gerar enjoo, úlceras, diarreias, prisão de ventre, falta de ar, tensão muscular, contraturas, problemas na pele, como alergias, coceiras, doenças de pele em geral, aquele nó, aquele aperto na garganta. Muitas vezes a pessoa fica afônica, um aperto no peito, dor nas articulações, dor de cabeça, enxaqueca, né? E diversas doenças aí autoimunes, como por exemplo o próprio lúpus, a psoríase, que é um problema relacionado à pele, colite.
e dentre tantas outras, tá? E os principais sintomas que a ansiedade geralmente causa nas pessoas, e aqui eu vou pedir para vocês não entrarem na sintonia dos sintomas, tá? Porque o povo que é ansioso, a gente começa a falar do sintoma, o pessoal já começa a sentir os sintomas. Fala, "Ah, para que eu já estou sentindo, né? Então, não foquem na narrativa, apenas preste atenção, tá? Os sintomas, eles são diversos, né? Geralmente a pessoa, ela é inquieta, ela é nervosa, ela não para quieta, ela tem uma mente hiperativa, então ela está sempre pensando em alguma coisa. Por exemplo, ela está aqui na palestra agora, mas a cabeça dela está pensando no que ela vai comer quando ela sair da palestra, né? Como é que ela vai pagar, o que ela vai fazer à tarde, como é que ela vai fazer amanhã para ir trabalhar, como é que ela vai cuidar do filho e tal. Então ela não está no momento, a mente dela é hiperativa, ela está sempre em outro lugar, menos no momento presente, tá? E aí isso, claro, faz com que a pessoa ela desenvolva tiques nervosos ou transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque uma mente muito agitada, de alguma forma, o espírito faz com que a pessoa desenvolva alguma outra coisa para chamar a atenção dela para a realidade. Então, ela normalmente vai ter algum tique, enrolar o cabelo, coçar a sobrancelha, roer a unha, coçar a orelha, né? Enfim, ela vai ter um desassossego, uma exaustão, porque essa inquietude, ela é tamanha que a pessoa gasta muita energia mental, né? E isso, obviamente, causa ali na pessoa uma diminuição da atenção, tá? Então, por essa inquietude da mente, a pessoa não consegue se concentrar naquilo que ela faz, como, por exemplo, uma leitura, uma palestra, né? Tem gente que deve estar na palestra agora com a perna cruzada, balançando o pezinho, né? Ou se a pessoa senta numa cadeira, né? O Paulo já levantou a mão lá. Se a pessoa senta para almoçar, ela tem a síndrome do exercício da panturrilha, porque ela fica fazendo assim com a panturrilha, né? E ela não percebe que ela está fazendo assim, com o pezinho assim, né? E vários outros tiques nervosos, transtornos que normalmente a pessoa pode desenvolver por conta dessa mente muito agitada, dessa mente que está sempre pensando em alguma coisa que não é o foco do momento. É alguma coisa que está lá no futuro preocupando-a, né? Por isso que se chama ansiedade. Existe uma ânsia de querer resolver aquele problema. Ou existe uma ânsia de chegar logo no problema para que eu sofra logo aquilo, né? Ou que eu possa resolver aquele problema. Então, a pessoa, né, nesse contexto, ela se cansa muito, né, devido a essa inquietude da mente, né, e ela não consegue focar. E é muito comum também que a pessoa, nesse contexto, olha como isso vai gerando uma bola de neve, né? A pessoa ela desenvolva uma insônia na primeira parte da noite. Então, quando a pessoa deita para descansar, o sono vai embora, né? E aí os pensamentos ansiosos começam a vir. Meu Deus, como é que eu vou pagar a fatura do cartão? Como é que eu vou pagar a escola? Como é que eu vou pagar as contas? Vixe, o IOF subiu agora do Brasil, como é que eu vou fazer a transferência do dólar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Meu Deus do céu, amanhã tem almoço no Allan Kardec, o que que eu vou levar? Como é que eu vou dar conta daquilo? Então a mente dela não para. Daí ela precisa tomar um remedinho para ela pagar, tá? Mas aí dá umas 3 horas da manhã a pessoa acorda, né? Porque tem um excesso de cortisol na corrente sanguínea. Daí ela acorda, não consegue dormir, das 7 horas da manhã ela tem que levantar, às vezes um pouco mais cedo. Tem pessoas que eu sei que aí acordam 5, 6 horas da manhã para trabalhar, e a pessoa está cansada. Daí ao longo do dia, aqueles pensamentos continuam, o processo de ansiedade continua, a pessoa vai ficando mais cansada. Só de falar isso eu já fiquei cansado, só de pensar. Imagina a pessoa que vive isso constantemente. Ela se cansa ao longo do dia. Quando ela precisa dormir e repousar, ela não consegue. E ela fica cansada. Porque a mente, ela está presa em alguma coisa que também ela não sabe muito bem o que que é. Ela desconfia que possam ser os problemas do dia a dia, né? Geralmente nós acreditamos que são os problemas. Mas será que de fato são esses problemas? Será que se eu resolver esses problemas, a ansiedade vai embora? E a prática tem mostrado que não. Porque muitas vezes a pessoa tem uma vida tranquila e ela é ansiosa, né? Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, tem tudo do bom e do melhor e é depressiva.
está lá pensando, sofrendo de alguma maneira. Por isso que a Joana diz que isso é uma doença do espírito. Tem alguma coisa ali que não está fazendo sentido para a gente, né? Então, existe esse sono não repousante à noite, aí uma sonolência natural durante o dia, uma sensação de esquecer os momentos, as questões que foram gratificantes ao longo da sua vida, né? E a pessoa ela só foca naquilo que deu errado, ela só foca naquilo que não deu certo na sua vida. E existe também uma necessidade da pessoa querer as coisas para ontem. Então é a necessidade do controle. A pessoa ansiosa, naturalmente, ela é controladora, ou seja, ela precisa que a coisa aconteça, porque se acontecer, ela já sabe. Se o futuro virou passado, está resolvido. Daí ela só vai se lamentar, porque ela não aproveitou aquilo, né? Então não tem muita saída para o ansioso. Ou ele está ansioso pelo futuro e ele sofre, e aí, como ele não consegue viver aquilo que ele virou passado, aí ele se lamenta pelo passado que ele não viveu. Daí ele pode se tornar ansioso por algo que não foi vivido, o não vivido, né? Então, veja que interessante, né? Então, esses são os sintomas normalmente da pessoa que tem ansiedade. E agora, mais uma vez, eu peço a atenção de vocês, por favor, para não se conectarem com as sensações físicas que eu vou falar, tá? Então, o ansioso, normalmente, ele tem essas sensações físicas. Não quer dizer que a pessoa que tem essas sensações físicas que eu vou relatar agora seja ansiosa, tá? Mas, normalmente, o ansioso, ele tem as seguintes sensações físicas, tá? Ele sente taquicardia e palpitações, geralmente apresenta as pupilas dilatadas, né? Pode apresentar as mãos e os pés frios, né, e o suor frio, porque existe aqui uma situação de luta e fuga, então o sangue geralmente ele foge, né, a pessoa tem uma mobilização sanguínea para outras partes do corpo. Pode acontecer da pessoa desenvolver uma hipersodurese, né, a pessoa ela transpira excessivamente quando ela está ansiosa. Boca seca, né? A boca seca é muito comum da pessoa que fica ansiosa quando vai fazer palestra, né? A pessoa vai fazer palestra, ela parece que a saliva some. Então ela toma água, dá uma tremedeira, a pessoa vai pegar o copo, ela tá assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ela pega, põe um chiclete, ela engasga com o chiclete durante a palestra. Então não tem muita solução para a pessoa ansiosa. Ela tem um problema e ela precisa lidar com isso, né? Outros sintomas que podem aparecer, como eu falei, os tiques localizados, a inquietude psicomotora, que é o pé que balança, a panturrilha que treina o tempo todo, né? A poliúria, que é aquela vontade de urinar o tempo todo, que a pessoa sente, né? Aliás, conheço pessoas que elas não tomam nenhum líquido antes de viajar, porque é um fenômeno psicológico. A pessoa entra no ônibus ou no avião e já dá vontade de urinar, porque ela fica ansiosa, ela fica com medo de que não consiga realizar alguma coisa, e aí toda essa região aqui desse centro de força umbilical, do genésico, ele é desregulado, porque está relacionado aqui à descarga de adrenalina que vem dos rins, do fígado, do pâncreas. Então toda essa região aqui ela fica desordenada. Então a pessoa fica com vontade de urinar, dá diarreias, né? E nós vamos falar disso daqui a pouco. A pessoa ansiosa ela pode ter todos esses fenômenos juntos e ao mesmo tempo, né? E a pessoa também pode sentir náuseas, vômitos, dores estomacais. Isso porque afeta aqui o terceiro centro de força, essa opressão no peito que afeta aqui o cardíaco. A pessoa pode sentir vertigens. Por favor, não sinta essas coisas na hora da palestra, tá? Espera a hora do passe para sentir essas coisas, tá? Então veja que são muitos sintomas, né? A pessoa pode desenvolver esses sintomas isoladamente ou ao mesmo tempo, tá? Bom, como eu disse inicialmente, vamos separar aqui o que é ansiedade natural, que é essa ansiedade que resulta do estresse do dia a dia, que ela é até saudável dentro de alguns níveis, né? Então, por exemplo, a pessoa estava ansiosa para vir à palestra hoje para saber o que o Paulo iria falar sobre ansiedade, né? Essa é uma ansiedade natural.
é boa, é saudável. Aquela ansiedade que você está esperando o resultado de um concurso, de uma notícia, de um exame que você fez. Então, existe ansiedade que é natural e desejável que nós sintamos. Agora, a ansiedade que nos faz mal é aquela ansiedade doentia que nos leva a um esgotamento mental e que causa tudo isso que nós acabamos de falar, todos esses sintomas, né? Então, a ansiedade doentia é quando gera essa angústia, esse excesso de preocupação que vai gerar em nós um esgotamento mental. E quando estamos esgotados mentalmente, o nosso físico ele também não dá conta. Então, a ansiedade doentia é esse sentimento de apreensão, com angústia e uma sensação de que algo vai acontecer. No entanto, esse algo que vai acontecer é sempre de uma forma muito ruim, é sempre de uma forma pessimista. Você nunca vai encontrar um ansioso falando assim: nossa, eu estou tão ansioso porque vai acontecer uma coisa muito boa. Né? O ansioso ele está sempre preocupado, o cabelo embranquece, a pessoa fica doente, né? E muitas vezes ela não tem motivos aparentes para se sentir dessa forma, mas ela se sente, né? Então, a nossa fala de hoje ela é focada nesse tipo de ansiedade, né? Esse tipo de ansiedade que nos adoece. Então, veja, é, hoje, em função, de tudo isso que nós estamos falando, parece que a ansiedade ela se tornou algo extremamente natural, que todo mundo tem algum nível de ansiedade. No entanto, se nós pegarmos, por exemplo, o Emmanuel, tem um livro que se chama Pão Nosso, que é um livro muito interessante de estudarmos. Tem uma mensagem que se chama Ansiedade, lá no capítulo 8. Então ele vai dizer assim: se fosse para que nós nascêssemos ansiosos, seria o mesmo que dizer que nós viemos ao mundo para sofrer, né, e não para nos reeducarmos. Então veja que o Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui para dizer assim: olha, se você tem algum tipo de ansiedade nesse contexto doentio, nós precisamos olhar e compreender por que que nós estamos ansiosos? O que que nos leva a esse estado de inquietude mental? Porque não é natural, né? E muitas vezes a ansiedade ela aparece, e aqui vai a tese que eu vou desenvolver para vocês, com vocês aqui, no sentido de chamar a nossa atenção para algo que não está bem dentro de nós, né? Então essa é uma perspectiva interessante da doutrina espírita, né? O Jung vai dizer assim: ansiedade nada mais é do que uma tensão entre o agora e o depois. Ou seja, eu não vivo o agora e eu estou preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns minutos, amanhã, na semana que vem, no ano que vem e por aí vai, né? Eu conheço pessoas tão ansiosas que elas nem desmontam mais a árvore de Natal. É verdade. A pessoa fala: meu Deus, tá chegando o Natal, tem que montar a árvore de Natal, não sei o quê. Ela já deixa montadinha lá, ela só puxa, acende as luzinhas e acabou, né? Tá resolvido o problema, né? Então, qual é a consequência de tudo isso? O ansioso ele está sempre no futuro, mas é um futuro pessimista, catastrófico, né? Ele pensa em tudo que vai dar errado, mas aí ele pensa também nas possíveis saídas. Então é mais ou menos assim: bom, mas se isso aqui der errado, aí eu posso fazer isso, isso, e... Então, para cada situação errada, ele cria um plano A, B, C ou D. Daí, outra coisa que pode dar errado. Se isso aqui der errado, então aí eu posso fazer isso, isso, isso. Mas se isso aqui der errado? Então vejo que isso vai criando uma ramificação de uma coisa que nem aconteceu. Então ele está imaginando coisas que podem dar erradas e as possíveis soluções que ele pode gerar para cada coisa que der errada. Vocês acham que isso vai dar certo numa mente interativa? Como é que fica a mente dessa pessoa? Ela não consegue focar no agora. Então ela está pensando lá, mas de novo, sempre de uma maneira muito pessimista, né? Então sofre com algo que não aconteceu. E esse estado de ficar sempre com a mente dessa maneira gera uma coisa que nós vamos chamar aqui de hemorragia energética, né? Nós perdemos muita energia espiritual, muita energia psíquica, nos termos freudianos seria libido. Nós perdemos muita energia e é por isso que o ansioso não consegue dormir.
É por isso que ele não consegue relaxar, é por isso que ele está sempre tenso, por isso que ele está sempre no estado de alerta, porque o tempo todo ele acredita que está em perigo, que ele vai sofrer de alguma maneira. Então ele não consegue relaxar, ele não consegue sentir alegria, felicidade nas coisas do dia a dia. Ele está sempre preocupado com alguma coisa. Então ele está sempre tenso. E isso faz com que o indivíduo se canse absurdamente. E é por isso que o corpo sofre, né? Então o que que acontece com o ansioso? Ele acumula uma quantidade enorme de vida não vivida, apenas sofrendo e se preocupando excessivamente com algo que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça, né? Então veja que esse estado constante de alerta faz com que o sistema imunológico do indivíduo ele vá se debilitando, né? E como eu mencionei inicialmente, o sistema imunológico se debilitando porque o indivíduo está sempre com um pensamento pessimista e isso vai fazendo com que as nossas células elas se deteriorem. André Luiz trata muito bem disso nas obras dele, falando que quando nós estamos vibrando no pessimismo, primeira coisa que se abala em nós é nosso sistema imunológico. É por isso que o ansioso vive doente, com tensão muscular, né, com gripe, com resfriado, está sempre com um it, né, é uma sinusite, é uma rinite, é uma eca, é uma enxaqueca, né, e por aí vai. Então ele está sempre refém de alguma questão psicossomática, porque tem um problema interno, né, e ele precisa entender essa dinâmica para entender o convite que a ansiedade faz aqui. Bom, então vamos entender aqui do ponto, ou pelo menos tentar entender o que que isso significa. E como eu sempre digo, né, o meu objetivo aqui, né, não é convencer vocês de alguma coisa, ao contrário, eu quero fazer uma provocação em vocês. Eu quero gerar dúvidas para que vocês possam pensar junto comigo aqui sobre essas questões. Então, se nós olharmos a ansiedade, que é a proposta aqui do título da palestra de hoje, do ponto de vista espírita, mas eu quero abrir não só para o contexto espírita, mas para o contexto evangélico. Quando eu falo evangélico, não é da religião evangélica, tá? Evangélico é religioso, religioso em geral, tá? Então vamos olhar a perspectiva do ponto de vista religioso, evangélico, como é que a gente poderia enxergar a ansiedade, né? Então, desse ponto de vista, nós entendemos, por todos os estudos que existem aí na literatura espírita, principalmente, que existe uma dificuldade de entrega e confiança em Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de confiar na vida, de confiar em Deus, de confiar que aquilo que está nos acontecendo é para o nosso bem. Então nós estamos sempre desconfiados que aquilo que vai nos acontecer vai nos fazer mal de alguma maneira, vai fazer com que nós soframos. Daí vem a necessidade do controle. Eu preciso controlar a vida, eu preciso controlar as coisas, senão eu vou sofrer. Então o ansioso ele não tem uma relação muito boa com a divindade, não, né? Ele não confia muito em Deus, tá? E a gente precisa confiar em Deus. Mas aqui tem uma temática complicada, né? Porque Deus, ele tem uma dinâmica diferente da nossa, não tem? Por exemplo, e eu já falei aqui várias vezes, quem faz o estudo comigo da Joana já ouviu isso várias vezes, né? Quando você pede paciência a Deus, o que que ele te manda? Obsessores, né? Um monte de parente pedindo dinheiro. Você fala, meu Deus, eu pedi paciência, não pedi problema. Manda, né, uma coisa aqui, outra ali, você fala, mas espera aí, será que eu estou rezando errado? A dinâmica de Deus é diferente da nossa. A pedagogia divina, ela funciona diferente. Quando a gente pede paciência a Deus, o que que a gente está falando? Deus, me ajuda aí, porque tem um povo encarnado aqui que é complicado, né? E Deus manda um povo mais complicado para ficar do nosso lado. Aí você fala, mas espera aí, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque é a pedagogia divina, né? A paciência é uma virtude. A paciência é a ciência da paz. E para você conquistar a paz, você precisa treinar. Você não quer um corpo mais bonito? Você precisa ir para academia treinar, precisa fazer uma dieta, um regime ou algo do tipo.
né? Você quer passar num concurso? Você tem que estudar, a não ser que você seja um gênio, tá? Então, veja, Deus manda um treino, né, para que a gente possa se capacitar para atingir o objetivo. Então, a pedagogia dele é diferente. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus e não somos atendidos da maneira que gostaríamos, a gente começa a desconfiar dessa divindade. A gente começa a ficar preocupado. Daí a nossa necessidade e vontade de querer controlar as coisas. E é aí que nós sofremos, porque nós não controlamos absolutamente nada. A gente tem a falsa noção que controla, mas não controla. O único controle que você pode ter na mão é o controle remoto da TV. E olha lá, porque às vezes ele também falha, né? Às vezes ele também não funciona. Então vejam que aqui, se nós olharmos o contexto religioso, nós temos um problema, né? Deixa eu citar aqui para vocês uma passagem de Jesus, onde ele fala sobre ansiedade. Só para vocês verem e entenderem o que eu estou falando. Está lá em Mateus, capítulo 19 e diversos versículos, tá? Jesus fala assim, ó, não fica muito preocupado com a sua vida, com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir. É Jesus falando, ó, não fica muito preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Não é a alma mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Daí ele fala algo que eu acho assim muito bonito. Ele fala assim: olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e não acumulam nos celeiros. No entanto, Deus tem o cuidado de sustentar essas aves. Ora, nós não somos muito mais do que essas aves? Daí Jesus fala assim: e por que você está tão preocupado pela roupa que você vai vestir? Daí ele fala outra passagem que eu acho linda também. Ele fala assim: olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se cobriu como estas ervas do campo. Ora, se essa erva do campo, que hoje é assim, mas amanhã vai ser jogada no forno para queimar, né? Deus tem o cuidado de fazer isso. O que ele não fará por nós, homens de pouca fé? Daí ele diz assim: não fique preocupado com o que você vai comer, o que você vai beber, ou com o que nós vamos nos cobrir, porque Deus sabe das nossas necessidades muito mesmo antes de pedirmos. Daí no final ele diz algo muito interessante, que é sobre o nosso tema aqui. Ele diz assim: não te preocupes pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição, né? Então veja que Jesus falou sobre ansiedade, né? Agora vai aqui a nossa reflexão. Vamos pensar juntos aqui. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos entender o que que isso significa? O que que Jesus está falando para a gente? Confia em Deus. Não fica preocupado com o dia de amanhã, né? Vamos lembrar que naquela época não tinha boleto para pagar, tá? Não tinha muita conta para pagar, né? Mas Jesus está pedindo uma reflexão mais profunda aqui, né? Então vamos pensar. A gente consegue fazer isso que Jesus está pedindo? Nós conseguimos entender o significado disso? E a resposta é muito simples. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso se nós olharmos somente o contexto evangélico. Por quê, Paulo? Porque esse contexto evangélico que Jesus está falando, ele é algo a ser conquistado futuramente. Não é para agora. Porque nesse momento do nosso estágio evolutivo, nós não damos conta de fazer essas coisas. Vocês concordam comigo ou não? Não quero ofender ninguém que esteja extremamente evoluído aí na plateia, por favor, tá? Eu só estou querendo dizer que é assim, tudo que está no Evangelho é um objetivo a ser atingido. Isso tem que ficar bem claro dentro da doutrina espírita e que muitas vezes nós nos esquecemos. Tudo que Jesus falou, perdoa 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoa sempre. Eu tenho certeza que vocês fazem isso todos os dias, né? Se vocês oram pelos inimigos, pelos desafetos, aquelas pessoas que traíram, que abandonaram vocês, que pisaram em vocês, vocês estão lá. Deus cuida dessa pessoa. E olha, se me aconteceu, foi para o meu bem.
Se me aconteceu, essa pessoa foi enviada por você. Vocês não fazem isso? Não? Né? Pois é, esse é meu ponto. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não damos conta. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente quer dar conta daquilo que a gente não dá conta. E aí a gente vai sofrer, né? Muitas pessoas dizem assim: faça o que Jesus faria. Não, né? Jesus é modelo. Jesus é o ideal a ser atingido. Na nossa humanidade hoje, o que que você dá conta de fazer? O que é possível fazer? Perdoar 70 vezes 7. Paulo, eu estou só conseguindo 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes, tá bom? A cada 3 anos eu estou perdoando 2 vezes 2, tá bom? Tá ótimo. Já é um começo, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Lembra que 70 vezes 7 não é um número, não é 490. É uma metáfora. Ou seja, perdoa sempre. Olha como isso é difícil. Como é que eu vou perdoar sempre, né? O ideal é que eu nunca precise perdoar. Vocês concordam? Porque se eu não precisar perdoar, é porque aconteceu algo antes. O que que aconteceu antes? Eu não me ofendo, eu não me magoo. Olha que fantástico isso, né? Vocês conseguem não se ofender e não se magoarem? Difícil, né? Então, por isso que nós sofremos muito com o Evangelho. E não é para sofrer, é para entender que o que está no Evangelho é uma proposta, que não é para agora, é uma proposta para ser conquistada. Tudo bem, se você conseguir fazer isso nessa vida, ótimo. Mas geralmente nós não vamos dar conta, porque nós estamos fazendo contato agora com esses conteúdos e nós teremos muita dificuldade em lidar com esses conteúdos. Então, se nós olharmos somente o contexto evangélico religioso, nós temos que olhar, isso aqui é algo ideal, é algo a ser buscado. No entanto, existem coisas dentro desse contexto que eu não dou conta de fazer ainda. Agora sim, a gente está melhorando a nossa situação. Nós estamos muito aquém de algumas conquistas espirituais. E tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não nos faz pessoas menores, nos faz humanos. Daí, nós vamos sofrer, ou desanimando, quando buscamos consolo apenas na questão religiosa. Muitos acabam perdendo a confiança em Deus. Muitos acabam desistindo da casa espírita, porque ela não consegue ver resultado na vida dela. Pô, mas eu vou lá, estudo e tal, trabalho, não sei o quê. E os espíritos, pô, ninguém dá uma olhadinha por mim aqui, por favor, né? Porque não é só esse contexto evangélico. Tem outro contexto que a gente precisa entender. E Jesus falou dele: ajuda-te, e o céu te ajudará. Como é que eu me ajudo nessa história? Entendendo isso, né? E se eu ficar preso somente no contexto evangélico, eu vou sofrer, porque eu vou ficar esperando algo que dificilmente vai acontecer. Então aqui vem a proposta que eu pensei em falar para vocês, né? Nós precisamos olhar o contexto psicológico, né? Por quê? Porque antes de sermos espíritas, nós somos o quê? Seres humanos. Nós somos seres biológicos. Nós somos seres afetivos. Nós somos seres psicológicos, né? Então nós não somos seres divinos. Nós não estamos numa perspectiva de Emmanuel, de Chico, de Valdo ou de outros. Esse povo é modelo para a gente chegar lá um dia. Mas agora precisamos focar na nossa realidade. Então, vamos elaborar o seguinte pensamento aqui no contexto da ansiedade. Do ponto de vista evangélico, Jesus já falou o que a gente tem que fazer. Ó, não fica muito preocupado, não. Confia em Deus, que Deus proverá. Jesus não está falando para você ficar sentado lá na sua rede, na sua varanda, né? Esperando a vida acontecer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: continua fazendo a sua parte, continua dando o seu melhor, que a vida vai te trazer. É isso que Jesus está falando. Mas a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Então, no contexto psicológico, como é que a gente poderia olhar a ansiedade, né? E aqui vai uma proposta junguiana para a gente pensar, né? A ansiedade é uma doença, né? A ansiedade está lá no CID, Código Internacional de Doenças, catalogada como uma doença, né? Agora, do ponto de vista espírita psicológico, tá? Da psicologia espírita, de Jung, de Joana de Ângeles, nós vamos ter a seguinte informação.
A ansiedade, ela é um sintoma. E olha que visão interessante. Como diria o Hipócrates, o pai da medicina, aquele grego lá atrás do passado, não existem doenças, existem doentes. Então, se a ansiedade é um sintoma, sintoma do quê? De uma mente que está doente. Então, aqui nós estamos num foco diferente. Nós estamos entendendo que se a ansiedade é um sintoma, não adianta simplesmente eu tratar o sintoma. Eu tenho que ir na causa causal do sintoma, que é o espírito doente, que é o espírito desequilibrado. Então, olha que interessante isso, né? E o que está por trás disso? É um sintoma do quê, Paulo? Dessa mente que não para de pensar em coisas negativas. Dessa mente que tem alguma coisa ali que a incomoda, né? O que está por trás disso? E aqui vou usar a psicologia junguiana para explicar algo que quem faz o estudo da segunda-feira lá, né, já ouviu várias vezes e problema de vocês, vocês vieram na palestra hoje, vai ouvir de novo, né? Quem não faz o curso da segunda, não vai para as colônias. Já vou falando logo aqui, né, Ivone? Não vai ganhar bônus hora. Não, brincadeira, pessoal. Ainda dá tempo, tá? Então, na psicologia junguiana, existe uma coisa chamada de símbolo. O que é o símbolo, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, existia um negócio chamado cimbalom. O que é o cimbalom? O cimbalom era um medalhão bipartido, né? Onde as pessoas usavam para que outra pessoa pudesse falar no seu nome. Então, por exemplo, se a Paty, que está aqui na minha frente, né, me olhando, se eu quisesse que a Paty falasse no meu nome, lá na corte de San Diego, eu iria lá na corte, deixaria metade do cimbalom e daria outra metade para a Paty. Então ela chegaria lá e falaria assim: Olha, eu sou a representante legal do Paulo, eu vim falar em nome dele. Daí ele falou: cadê o negocinho? Aí ela falava: Tá aqui. Aí ele pegaria, juntaria e falaria: Ok, faz sentido o que você está falando. Então esse é o símbolo. Quando a gente une duas partes que estão desconexas, isso simbolizou, ou seja, isso fez sentido, make sense. Fez sentido, ok, né? Quando nós temos um sintoma falando fora, nós precisamos buscar a outra parte que está na nossa mente, ou no espírito, ou inconsciente, fazendo barulho, para que nós possamos unir essas duas coisas para que agora faça sentido. Na psicologia junguiana, isso aparece de diversas formas. No sonho, a pessoa tem um sonho recheada de símbolos. Daí o terapeuta vai interpretar o sonho para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, o sonho de ansioso. A pessoa sonha que ela está perdendo o horário. Ela sonha que ela perdeu o ônibus. Ela sonha que ela está fazendo uma prova. Ela sonha que ela está fazendo uma faculdade que ela já fez. Ela sonha que ela está fazendo uma prova que ela não estudou. E, meu Deus, ela tem que fazer aquela prova. Então, são sonhos do ansioso. Daí o terapeuta vai pegar aquela parte e vai unir com a outra. Olha, isso aqui é um sonho de ansioso. E vai conectar. Por isso que o terapeuta pergunta: faz sentido? Né? Ou seja, simbolizou? Então, nós precisamos unir essas duas coisas. E o contrário do cimbalom é uma palavra muito interessante. Se chama diabolos, né? O que significa diabolos? Diabolos é que eu estou separado. Eu não estou conseguindo conectar aquilo que acontece na minha vida com aquilo que acontece no meu inconsciente, dentro de mim. Então, quando eu estou diabolizado, né, não é que eu esteja possuído pelo demônio, não, tá, pessoal? Né? Eu estou separado de mim mesmo. Então, estou diabolizado. Eu não estou conseguindo simbolizar, não estou conseguindo fazer conexão, entender aquilo que acontece na minha vida fora com aquilo que acontece no meu psiquismo, na minha vida interna, no meu inconsciente. Né? Então, o que está por trás da ansiedade que nós temos que buscar? Então, a ansiedade é metade do negócio. Então, eu preciso buscar agora, né, o que está lá inconsciente fazendo barulho para que eu possa simbolizar e daí fazer sentido aquilo e trabalhar, né?
Então, o que que está por trás ali de tudo isso? O que que está por trás da ansiedade? A última palestra que eu fiz aqui, eu falei bastante sobre isso. O que que está por trás da ansiedade? É o medo. Isso é o medo, Paulo? É. Quem não assistiu a palestra do medo, dá uma olhada depois lá. Deve estar no site, né, Rodrigo? Sim, sim. Não sei como é que o pessoal tá, onde está colocando, E sobre no né? canal do YouTube. No canal do YouTube, né? Ou quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir novamente. Eu vou fazer essa palestra lá para o Blossom de LA. Daqui a uns dias eu aviso vocês, quem quiser participar ao vivo, assistir depois, enfim. Mas o que que está por trás da ansiedade? É o medo. O ansioso tem muito medo. Medo da vida, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, numa palavra, medo de sofrer. E a ansiedade é o prelúdio desse sofrimento, né? E aqui acontece uma coisa muito interessante, né? É o paradoxo do sofrimento, pois com medo de sofrer lá na frente, eu sofro agora, né? Eu estou com muito medo de sofrer lá na frente, então eu já sofro agora, né? Mas isso não resolve o problema, piora o problema, porque eu começo a sofrer por algo que talvez nunca aconteça. Então eu agravo o meu estado mental agora e eu fico sofrendo por algo que talvez nem vai acontecer, né? Então como é que eu faço para identificar o medo, né? O medo, geralmente ele é acompanhado, eu vou fazer aqui um breve review rapidinho, só para falar do medo, né? O medo é uma reação orgânica, onde o nosso sistema nervoso autônomo, ele prepara o nosso organismo para uma situação de emergência. É uma atitude de luta e fuga, né? A Joana de Ângeles, ela vai abordar o medo em vários livros dela, né? Tem um livro que se chama Diretrizes para o Êxito, onde ela vai falar do medo da morte, medo da velhice, medo da doença, da pobreza, da crítica, dos afetos. E no livro Conflitos Existenciais, ela vai fazer ali uma dinâmica muito interessante, ela vai falar da psicogênese do medo. E ela fala também de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, enfim, e outros transtornos mentais. Mas nesse livro, Conflitos Existenciais, ela vai dizer assim: olha, esse medo que nos pega, né, ele tem origem endógena e exógena. O que é endógeno e exógeno, Paulo? Endógeno, ela vai dizer assim, que é um medo que nós trazemos de comportamentos infelizes de reencarnações anteriores e que estão impressos lá no nosso inconsciente do perispírito. Então ele fica lá de fundo, fazendo barulho. Então é o medo de sermos descobertos como o autor dos danos que nós produzimos a alguém, à sociedade, por exemplo, né? Tem um transtorno que se chama agorafobia. O que é agorafobia? A pessoa, ela tem muito medo de ficar em público. Então, por exemplo, se ela estivesse sentada ali no meio da palestra, lá perto da Lívia, né? A pessoa ela estaria tendo um ataque de ansiedade, porque inconscientemente ela está tendo um ataque de pânico, porque de alguma forma ela pensa, e se alguém descobrir que eu cometi algum crime do passado? Ela não tem essa consciência. Mas como foi alguém que lesou a sociedade lá no passado, ela sofre esse transtorno. E ela não sabe, mas está lá inconsciente, fazendo barulho, né? E a Joana vai falar, os exógenos são aquelas que são decorrentes da atual existência, como, por exemplo, um pai e uma mãe muito agressivos, aquelas atitudes do lar, o desrespeito pela criança, as narrativas apavorantes das quais os adultos se comprazem para aterrorizar as crianças, né? E claro, as atitudes, perdão, esses fatores exógenos da vida atual, obviamente, elas são resultantes das nossas vidas passadas. E aqui, só relembrando brevemente, né? Nós temos dois tipos de medo. O medo instintivo, que é natural e que é saudável, que é o medo que não é negativo e que ele atua em favor da nossa preservação, né, onde a gente vai preservar a nossa vida. Mas o medo que é o problema é exatamente o medo que é impulsionado pelo nosso ego adoecido, né? Então, nesse grupo do ego adoecido, existe uma tentativa nossa de preservar a nossa personalidade, que tem muito medo
de perder o seu reinado, de ser descoberto como ser imperfeito, né? Então não é o medo de uma morte física, é o medo, né, de perder uma ilusão. E eu dei vários exemplos quando nós falamos do medo lá atrás. Por exemplo, quando nós somos convidados a falar algo em público, né, a pessoa ela fica no estado de inquietude que nos dá a sensação de que nós vamos morrer, né? Então, por exemplo, se eu parasse e falasse assim, olha, pessoal, estou com um problema na voz aqui, não vou conseguir continuar fazendo a minha palestra. Você aí da segunda fila, né? Pode terminar a palestra para mim, por favor? A pessoa falou assim, pelo amor de Deus, né? Não consigo nem fazer uma prece às vezes no Evangelho no lar, me dirá falar em público, vai ficar gravado ainda, pelo amor de Deus, né? Então, nós somos tomados por um medo da exposição, o medo de sermos ridicularizados, né? Do que vão pensar, né? Então, é um impulso de autopreservação do ego. É porque ninguém está correndo risco de vida. Nós estamos entre irmãos, nós estamos no centro espírita, né? Então, quando alguém é convidado, por exemplo, a fazer uma palestra em público ou alguma atividade onde irá se expor, né, a pessoa, ela às vezes racionaliza, ela fala, eu sou tímido, mas eu ainda não estou à altura de fazer uma palestra, dentre outras questões e tal, e a pessoa vai racionalizando, né? Então veja que esse medo do ego é de perder o seu status, de ser descoberto, que muitas vezes ele pensa assim, e se descobrir que eu sou uma fraude, e se descobrir que eu não sou tão bom assim, e se descobrir que eu não dou conta. Então esse medo, ele nos pega, né? E existe outro tipo de medo, que aí sim, esse vai gerar muita ansiedade, que é aquele medo onde a pessoa cresce no ambiente familiar, onde os pais cobraram excessivamente a criança. E aí o indivíduo pode desenvolver o complexo de inferioridade. Então, foi colocado ali na cabeça da criança, do indivíduo, que ele nunca vai ser bom o suficiente, que ele nunca pode contar com os pais, que ele está sendo sempre comparado com o irmão, com o primo, com alguém da família ou algo do tipo, né? E isso vai gerando muita insegurança no indivíduo, que cresce com o medo terrível de não ser bom o bastante, de não ser amado, né? E isso vai se refletir na vida adulta. Então, o que que o indivíduo vai fazer? Ele vai desenvolver compensações para tentar superar esse medo. É onde o indivíduo vai cair no perfeccionismo, muitas vezes. Daí, no perfeccionismo, o que que ele colocou na cabeça dele? Que ele não pode errar. E quando ele erra, ele se culpa. Ele sente raiva dele mesmo. E aí ele precisa controlar a vida. E ele precisa controlar as pessoas. Ele precisa controlar o tempo. Ele precisa controlar o futuro. Porque se algo der errado, o que que vai acontecer com ele? Para onde vai a reputação dele, né? Então a pessoa tem muito medo de falhar, de não ser aceita, de não ser boa o suficiente, de não ser amada. Então veja como o medo atua aqui na nossa vida, e isso vai fazendo com que o indivíduo ele tenha uma vida muito complicada na fase adulta, né? É claro que indivíduos que crescem nesse meio vão desenvolver uma ansiedade desde cedo, desde a infância. Daí isso vai piorar na adolescência e na vida adulta vai virar um inferno na vida da pessoa. Tem outro medo que é muito comum hoje em dia, que é quando o marido dá opinião em alguma questão familiar, né? E aí é o medo de morrer, é o medo de ser expulso de casa, é o medo de dormir no sofá, né? Mas veja que não é o medo da morte física, é o medo da morte psicológica, né? Então vejam que é importante que nós entendamos essa questão, porque se nós não olharmos adequadamente essa emoção que está lá fazendo barulho, né, esse medo que está no centro do nosso complexo de inferioridade, do nosso complexo de culpa, ele entra em cena e vai se exceder de tal maneira que nós teremos diversos transtornos patológicos, como a ansiedade e outras fobias, como o pânico, como a depressão, doenças psicossomáticas, etc., né? Então, aqui nós precisamos colocar esse olhar aqui, né? Qual é o convite de tudo isso para nós, né? O que que está em jogo aqui? É de fato a minha vida? É a minha reputação, né? Quando nós vamos fazer uma prece, uma palestra, vamos pensar o seguinte: mas e se eu errar, né?
E se eu esquecer parte do que eu iria falar? Eu já contei aqui para vocês, não sei, a parte, a Ivone me lembra aqui, aquela história de que, não sei se foi na palestra passada, no curso que eu comentei, que eu fiz uma palestra e uma pessoa foi fazer a prece final e, e ela ficou tão nervosa, estava tão ansiosa, que ela começou a fazer o Pai Nosso, né? Daí ela começou, Pai Nosso que estás nos céus, parou. Daí eu falei, cortaram o microfone, né? A pessoa estava lá. Aí eu, santificado, ela, santificado, né? E foi dando um branco na pessoa. A pessoa começou a ficar nervosa, ela já emendou a Ave Maria, né? E não sei o quê. E, enfim, o Pai Nosso virou o Pai Maria, no fim das contas, né? E ficou uma coisa esquisita, porque a pessoa ficou muito nervosa para fazer uma prece, né? E tá tudo bem. Ela foi tomada por um medo terrível de ser exposta, né? Depois a gente tem que parar, olhar e falar assim: você morreu por conta daquilo, né? O que que seu inconsciente estava querendo te mostrar naquela hora, né? Isso aqui é o famoso ato falho, que segundo Freud nunca falha, né? Então, às vezes o ato falho nos coloca em situações constrangedoras para que você possa olhar isso e falar assim: para de querer controlar isso. Você não precisa ficar preso nisso. Aceite a sua humanidade. Olha para isso, acolha isso, não fique ali recalcando essas coisas para o inconsciente, porque senão você vai sofrer. Aí o inconsciente ele nos dá um passa-moleque, né? Sabe aquela pessoa que sempre chega atrasada na palestra, ela chega devagarzinho, vai lá para o fundo e tal. Um dia o inconsciente vai lá e faz ela derrubar todas as cadeiras, aí todo mundo olha e fala assim: ah, eu fui descoberto. Sim, precisa ser mais disciplinado, precisa prestar mais atenção em algumas coisas, precisa olhar essas questões inconscientes, né? Então, o que que está em jogo se eu errar, se eu falhar? E se minha prece não for bonita? E se não gostarem de mim, né? Será que o pessoal vai gostar do que o Paulo falou hoje aqui na palestra? Não sei. Mas também não estou muito preocupado com isso, porque eu estou dando o meu melhor. Ele fala assim: nossa, Paulo, mas isso aí é só o melhor? É, hoje, domingo, né? 25 de maio, esse horário, esse é o melhor que eu pude dar, né? Mas eu posso fazer melhor. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas eu estou consciente, eu estou dando o meu melhor. Vai ter sempre alguém que não vai gostar, vai ter sempre alguém que vai ter uma crítica construtiva, né? E tá tudo bem, né? O importante é eu saber que isso não tira o meu valor. O importante é eu saber que a minha reputação não importa muito. Quem está preocupado com a reputação é o ego, mas e o self, é a alma, o espírito? Com o que de fato ela deve se preocupar? Daí vem a recomendação de Jesus. Não te importe com os dias de hoje. A cada dia basta o seu mal. Foca naquilo que é importante e continua trabalhando, fazendo as coisas que são importantes para a alma e não para o ego, né? Porque o ego adoecido, ele sempre vai se esconder nesse manto da timidez. "Ah, eu sou muito tímido", da simplicidade, da humildade, da introversão e de outras tantas pseudo-virtudes, né? Então, a Joana de Ângeles, já estou caminhando aqui para o final, tá, Rodrigo? Mais 5,3 minutos eu termino, prometo. Então, para enfrentar tudo isso, Joana de Ângeles vai nos dizer assim: para enfrentar a ansiedade, nós precisamos confiar em Deus. Veja que eu mostrei no começo aqui da minha fala que confiar em Deus não é um negócio muito fácil, pessoal, né? Deus é Pai, Deus é amor, a gente sabe tudo isso, tá? Mas para confiar em Deus, nós precisamos reconhecer que a gente tem muita dificuldade de trabalhar uma questão que se chama fé, né? Quando Jesus fala, se tiver a fé desse tamanhozinho assim, você consegue muita coisa. Mas a gente não sabe muito bem trabalhar a questão da fé. A gente tem dificuldade de confiar em Deus. No livro Momentos de Iluminação, Joana de Anjos vai nos dizer assim: a terapia mais excelente contra a ansiedade é a nossa irrestrita confiança em Deus, que criou a vida com objetivos muito elevados. Nesse livro, ela fala assim: tudo que nos acontece, acontece com um objetivo maior para as nossas vidas.
O desejo do ego nem sempre vai ser o desejo da divindade, porque a divindade escolhe um caminho que seja bom para nós, né? Então, se você está pensando assim, por que que nessa vida eu não tive muito dinheiro? Por que que eu não fui um modelo superstar, não tenho um corpo bonito, algo do tipo? É para o seu bem. Pode confiar que é para o seu bem. Se eu tivesse muito dinheiro, não sei se eu estaria aqui fazendo uma palestra no domingo à tarde para um povo de San Diego, do Centro Espírita. Não sei. Também não sei se vocês tivessem muito dinheiro, né? Se vocês estariam buscando uma religiosidade, uma doutrina, né? Um melhoramento espiritual, não sei, né? Então, se nós estamos dessa maneira, né? É porque a divindade entende que é o melhor para nós. Daí a gente precisa confiar, né, nesses desígnios divinos. E para fazer isso, né, nós precisamos desenvolver e trabalhar a nossa fé, né? E a fé, lá no capítulo 19 do Evangelho, é um tema muito complicado. Nós podemos falar aqui em outro momento. Não vai dar para falar hoje. Eu tenho 3 minutos para falar, para cumprir o que eu prometi ao Rodrigo. A fé é um tema para seminário, por horas e horas a fio. Fé, mãe da esperança e da caridade. Isso é muito complexo de falar. A fé é uma experiência, não é uma experiência apenas humana, é uma experiência divina, é uma experiência que a gente precisa viver para confiar e entender o que que a vida pede da gente e como é que é a nossa relação com a divindade. Então não é algo tão simples assim. Por isso que eu disse no início, se nós ficarmos apenas no contexto evangélico, nós teremos dificuldade de entender e trabalhar a nossa ansiedade. Então, Joana diz: precisamos confiar em Deus e desenvolver o amor. Então, antes de falar sobre o amor, vamos lembrar aquela máxima que está lá no Evangelho, que está lá em Deuteronômio, né? Não foi nem Jesus quem disse, está lá no Velho Testamento, mas que ele pede a um sacerdote que diga: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós não conseguirmos abraçar o amor, nós não vamos conseguir dar conta dessa jornada, tá? Nós não conseguiremos abraçar o amor ao próximo, a Deus, sem trabalharmos em nós o processo do alto amor, né? Essa coisa que está na doutrina espírita de que a gente tem que amar o próximo, a gente não dá conta, porque o próximo é complicado. É só você olhar para sua família, é só você olhar para o povo que trabalha com você. Mas lembre que esse povo também está olhando para você e eles estão pensando a mesma coisa, né? Ou seja, você é o próximo do próximo. Não tem muita saída, né? Então nós temos muita dificuldade de lidar com isso. E isso é uma coisa que na doutrina espírita nós aprendemos de forma errada, tá? É baixar um decreto. Você tem que amar o próximo, senão você não vai para o céu. Está errado. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender melhor essa dinâmica e essa didática espiritual. Ou seja, como é que eu vou amar o próximo? É por decreto? Está lá no Evangelho, você tem que amar o próximo. Não, não, não. Jesus está falando. Amar a Deus e ao próximo. Como? Como você se ama? Se a gente não se amar, a gente não vai amar ninguém, né? Como é que eu me amo? Não é egoísmo. Isso aqui também é tema para outra palestra para a gente falar, né? Amar a mim mesmo é autocuidado, é eu investir em mim sem prejudicar o meu semelhante, é aprender a falar não, é aprender a me posicionar, é dar conta da minha demanda quando alguém falar assim: não gostei da sua palestra, Paulo, e eu vou fazer assim: tudo bem, você tem direito. Realmente pode não ter sido muito boa. E eu não ficar triste ou magoado por isso, de falar assim: "Ah, você não gostou da minha palestra, né? Eu tenho uns amigos espíritos aí que vão te acompanhar no sono hoje à noite, tá? Né? Não é falar assim: ah, tudo bem, eu te perdoo, mas Deus é justo, né? Não desejar mal ao meu semelhante. Então, eu não vou amar ninguém por decreto. Eu tenho que me amar primeiro, aprender a falar não, a me posicionar, entender os meus medos, as minhas questões internas, para dar conta dessa demanda, porque aí eu estarei no estado de paz, tranquilidade, de harmonia interior. E para fazer isso, eu preciso me conhecer. Então, eu tenho que fazer uma viagem para dentro, me conhecer, para que a pouco e pouco eu possa me amar
E aí eu não preciso fazer força para amar o próximo, tá? Porque o Espírito aprendeu assim, ó, tem que amar o próximo. Esse aqui tá difícil. Próximo. Esse aqui também. Próximo, né? Não é isso, povo. Povo de Deus. É, eu vou investir na minha evolução espiritual, psicológica, entendendo. Ainda não dou conta de amar esse povo. Posso sentir raiva, posso ficar magoado, posso ficar triste. Isso é alto amor. Estou reconhecendo a minha dificuldade. Sem esse desvario que tem aí, não. Você me perdoa? Perdoa, tá tudo bem, que Deus te abençoe. Tá tudo bem, você está com raiva, né? Rapidinho aqui uma história que eu acho que eu já contei para vocês. Uma vez na casa espírita, um irmão me confidenciava em particular, uma irmã. Estou muito triste com aquela pessoa. Você viu o que ela fez? Não devia ter feito aquilo. Eu fiquei extremamente magoada. Isso não se faz. E eu falei, sim, né? Ok, né? Tá. Aí chegou a pessoa, falou assim: "Oh, minha irmã, você me desculpa, você me perdoa por aquilo que eu fiz, que eu falei, eu não estava muito bem." Ela virou para ele e falou assim: "Imagina, meu irmão, eu nem fiquei magoada." Eu olhei para ela e falei assim: "Como é que é? Nós fazemos isso. Tá errado. Diga para a pessoa, eu estou magoada ainda. Me dá um tempo. Você me deu um soco no olho, tá doendo. Deixa eu pensar. Amanhã, depois a gente conversa." Isso é alto amor. E não falsear o processo. Tá tudo bem, que Deus abençoe, vai na paz de Cristo. Não. Na cabeça tá desejando que o outro seja atropelado por um caminhão de lixo. Não é assim que funciona, né? Então, amar o próximo, desenvolver em nós o alto amor primeiro para que nós possamos amar o nosso semelhante. Já estou terminando, tá, pessoal? Conclusões, tá? Queria deixar uma frase para vocês pensarem aqui. O passado é história, o futuro é mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Olha que fantástica essa frase. Isso é tem um filme filosófico muito bonito chamado Kung Fu Panda, onde ele fala exatamente isso, né? Dê uma olhada lá depois. E é fantástico, realmente. O passado é história, o futuro é mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente, né? Então, considerações finais aqui, meus caros. Ansiedade é esse medo subjetivo de cada um de nós. Medo da vida, medo de amar e ser abandonado, medo de se entregar e ser rejeitado, medo de não dar conta, né? Medo de ser abandonado de alguma forma, numa palavra, de não ser amado, de não ser bom o suficiente, medo de sofrer. Por isso estamos excessivamente preocupados com o futuro, duvidando de Deus, do que é melhor para a gente, tentando controlar o futuro sem conseguir controlá-lo e acabamos não vivendo hoje, sofrendo. Então, com medo de sofrer lá, a gente sofre hoje. Então, a gente precisa olhar isso. E precisamos entender também o que nós falamos aqui, o contexto evangélico e o contexto psicológico, para que nós possamos tratar a ansiedade. Se a ansiedade passou a tomar conta da sua vida, busque ajuda médica. Ajuda médica no sentido psiquiátrico ou psicológica, ou os dois. Evite a automedicação. Os ansiolíticos são os remédios mais vendidos no mundo atualmente, principalmente depois da pandemia, né? Os ansiolíticos, eles são necessários, eles são importantes para nos tirar da crise, mas nós não podemos ficar reféns desses, né? Então aqui vou dar uma dica para vocês. Siga a máxima do filósofo baiano, Compadre Washington. Segure o tchan, tá? Sim, segure o tchan para não usar tanto pan. Que pan, Paulo, o que você está falando? Clonazepam, diazepam, lorazepam, tá? Se você usar tanto pan, você vai ficar tantã, tá? Porque os benzodiazepínicos, esses remédios tarja preta, eles têm um efeito muito grave no nosso sistema nervoso central. Causam dependência, diminui nosso metabolismo e outros efeitos muito graves, né? E o principal deles é essa dependência psíquica. A pessoa não consegue dormir
se ela não tomar um clonazepam, né? Se ela não tomar um Rivotril ali, que é o nome científico da medicação, tá? Então, veja, terapia é muito importante também para compreender a causa real do problema. Ansiedade e sintoma. O que está lá fazendo barulho inconsciente? Qual o medo que faz ter ansiedade? Podem ser vários, daí eu tenho que olhar. Então, além da ajuda médica, psicológica, busque outras coisas. Fazer caminhadas, exercícios de respiração, meditação, yoga, academia, arte marcial, né? Adicione outras atividades também, se possível, atividades ocupacionais, tricô, crochê, cozinhar, marcenaria, artesanato, floricultura, paisagismo, hortinhas, né? Tudo, né? Porque tudo isso diminui a atividade do nosso cérebro e nós começamos a colocar o foco no aqui, no agora. Bom, pessoal, vou ficar por aqui agradecendo a paciência de vocês e, como eu disse, espero aí ter instigado, ter deixado muitas dúvidas a todos vocês e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade do dia de hoje e gostaria aqui de trazer uma prece de Amélia Rodrigues, que toca sempre o meu coração quando eu lembro dessa prece, porque ela me lembra muito do Divaldo. Senhor, eu gostaria de lhe dizer que o meu sonho era ser uma via-láctea de estrelas, para que as noites na Terra fossem sempre mais belas. Mas, na impossibilidade de lograr, deixa-me te rogar para ser apenas o pirilampo na noite escura, mas que ilumine o caminho de um irmão que vive na amargura. Senhor, eu gostaria de lhe dizer que meu sonho era ser uma chuva generosa. Se eu tombasse sobre a terra, pudesse enchê-la de vitalidade e de alegria. Mas na minha pequenez, eu te digo dessa vez, que na impossibilidade de lograr, irei orar e desejar ser apenas um copo de água fria, matando a sede e agonia de um irmão que vive na desesperação. Senhor, eu gostaria de lhe dizer que meu sonho era ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a nossa terra. Mas, na pobreza que a minha alma encerra, deixa-me deixa-me ser apenas uma rosa, ainda que solitária, cravada na frincha de uma rocha, mas que eu possa levar beleza para a generosa natureza. Senhor, meu sonho era ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. No entanto, na minha pequenez e na falta de possibilidade, deixa-me te rogar para ser apenas um grão que, caindo no chão, multiplique-se em 1 milhão. E eu possa ofertar à humanidade a mesa coroada de pão. Senhor, meu sonho era ser um pomar de árvores frutíferas, para espantar da terra a fome e toda a sua hediondez. Mas, na minha pequenez, eu te digo mais uma vez, que na impossibilidade de lograr, deixa-me te rogar para ser apenas uma árvore, ainda que solitária, desgalhada, mas que eu projete sombra na estrada, e quando um irmão usar o meu caminho, eu lhe toque de mansinho. E se ele inquirir, quem sois, eu lhe direi, sou teu irmão, dá-me a tua mão, sou teu amigo, irei contigo. Senhor, finalmente eu gostaria de lhe dizer que o meu sonho era ser esteta, ser artista, cantor, musicista, ser poeta. Para quê? Para traduzir a beleza da tua mensagem. No entanto, falta-me nesta romagem o estro, a magia e a harmonia. Falta-me a melodia. Então, desde hoje, deixa-me te agradecer, louvar, cantar e finalmente te dizer: muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado porque porque nós, todos cremos em ti. Pela vossa atenção, muito obrigado, meu irmão. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela plenitude, felicidade e perfeição que sempre nos enseja. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado a todos.